É um privilégio para mim falar com vocês, é um privilégio falar com pastores. E pensando sobre o que eu ia falar com vocês, eu pensei, puxa, eu vou falar alguma coisa bem chocante com eles. Aí, por que eu vou falar algo chocante? Bom, primeiro porque eu acho divertido, né? Eu acho que bacana falar alguma coisa e chocar pastores. Então, eu vou falar algumas coisas completamente honesto, completamente transparente. Segunda coisa, porque eu acho que de repente algumas coisas você pode sair daqui com uma coisinha que eu falei que vai te dar uma ideia que você possa acelerar. Então, o que eu vou pedir a vocês, que vocês filtrem as ofensas que eu vou falar, tá? Filtrem o escândalo que vai ser compartilhado aqui, as coisas que você acha escandaloso demais. Então, tente esquecer. E as outras coisas que você acha legal, deixe o Espírito Santo mexer e esticar isso na sua mente. Hoje, quero falar com vocês sobre os perigos da modernidade na igreja, tá? Quero falar com vocês sobre os perigos da modernidade da igreja. Eu quero ler uma passagem um pouco longa, mas quero ler ela toda para vocês. Depois a gente vai falar sobre isso. Em 2 Reis, capítulo 16, versículo 10, diz o seguinte: então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tilgat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu o altar conforme as instruções do rei Acaz tinha enviado de Damasco e terminou antes do retorno do rei Acaz. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele, apresentou oferta sobre ele, ofereceu seu holocausto, sua oferta de cereal, derramou a sua oferta de bebidas, aspiriu sobre o altar o sangue do seu sacrifício de comunhão. Ele tirou da frente do templo, dentre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze, que ficava diante do Senhor, e colocou no lado norte do altar. Então o rei Acaz deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande, o novo altar, o altar grande, ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e sacrifícios. Mas, no altar de bronze, use o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acaz tinha ordenado, e o rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que sustentava e colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura para ser usada no sábado que fora construído no templo e retirou a entrada real do lado de fora do templo. O que aconteceu? Foram invadidos, ele foi para Damasco e ele falou assim: caramba, eu gostei desse altar. Vamos implementar esse novo sistema em nossa igreja. Vamos implementar esse novo altar. Aí ele fez um desenhozinho. Quando eu vou para suas igrejas, eu olho coisas e eu faço desenhozinho. Puxa, que legal isso, legal aquilo. Eu gostei dessa caixa de som. Eu pergunto para mim, por que essa... Eu sou muito detalhista. Está vendo essas caixas de som? Cada lado tem 3 com luzinha azul e uma que não tem. E eu pergunto, por que aquela não tem, né? Dos dois lados e está no mesmo lugar. E aí eu estou pensando, eu sou muito detalhista. Eu gosto, e eu faço anotações, e eu aprendo, e eu vejo como é que é o telão, e como é que é. Na nossa igreja, eu sou tão detalhista que se alguém mudar a letra da música meio segundo atrasado, eu reclamo. Se o louvor, quando eles estão ali na frente, se alguém liderando o louvor está aqui, mas ele deveria estar aqui, eu reclamo, porque eu sou muito detalhista, assim, neurótico sobre o que acontece na igreja. E eu amo modernidade, eu amo modernidade. Acabei de comprar um carro elétrico, amo carro elétrico. Comprei ele semana passada e já está na concessionária, né? Então, né? Mas mesmo assim,
Eu amo carro elétrico, tá lá, tive que ser rebocado ontem. Mas eu amo modernidade, eu amo coisa moderna. E se você olhar a história da igreja, você vai ver que Deus abençoa a modernidade. Você vai ver que avivamento veio por causa de modernidade. Você vai ver que coisas modernas Deus usa coisas modernas. Estamos falando sobre os perigos da modernidade, mas tem muita coisa boa com modernidade também. Por exemplo, a Bíblia. Pense sobre o avanço da tecnologia da Bíblia. Qual foi a primeira tecnologia usada? Escrever em tábuas de pedra. Quando não tinha tecnologia, Deus fez com o dedo dele, né? Uau, né? Incrível. E você vê, houve alguns problemas, mas também houve avivamento que foi gerado por causa daquela parte da Bíblia sendo escrita. Depois nós vemos que veio os pergaminhos, né? Que altamente moderno, o conceito altamente moderno de começar a escrever a Bíblia em uma espécie de papel, e depois disso papiros, foi altamente moderno, foi top de linha de modernidade esse conceito. E você vê que avivamento foi desenvolvido até dentro da religião judaica. Avivamento dentro da religião judaica começou a acontecer quando modernidade veio para a distribuição da palavra de Deus. Você vê depois disso os livros codex, né, que são a primeira forma de escrever em livro com capas de madeira. Avivamento veio por isso. Depois, em 1455, a Bíblia impressa, grande avivamento. Hoje nós vivemos a continuação do avivamento da Reforma Protestante por causa dessa modernidade. E agora a gente vê Bíblia em celular. Toda vez que a modernidade veio, teve mais acesso a mais pessoas da palavra de Deus, e por causa disso veio o avivamento. E a gente agora vive um momento em transição. A gente tem Bíblia em celular e a gente critica. Se você criticar a Bíblia em celular, você vai ficar igual aquele dono da locadora de vídeo, de DVD, e vai falar assim, sentado ali na sua locadora, falando assim: por que as pessoas não assistem mais filme? Elas assistem filmes, só não estão assistindo os seus filmes, porque estão assistindo no Netflix. Queridos, olha, quando a gente dá acesso a mais pessoas da palavra de Deus, e Deus usa isso poderosamente. Pessoas podem ouvir ou escutar a palavra de Deus enquanto sentam no BRT, ou ficam de pé no BRT, né? É algo bom. Não só isso, se pense sobre a modernidade no fluxo de missionários. Como é que missionários passaram pelo mundo? Passaram em rotas comerciais, aproveitando a modernidade de distribuição comercial. Os lugares mais difíceis de chegar com o evangelho são os lugares mais pobres, onde tem menos comércio. Modernidade, Deus usa a modernidade para fluir a palavra e a mensagem e o evangelho. Se pense sobre comunicação, como comunicação era feita. A primeira comunicação, alguém estava guerreando lá e falou assim: vai, fala para o rei que a gente está ganhando ou perdendo. Aí a primeira comunicação era uma pessoa ia correndo lá e chegava lá, quase não conseguia falar. Isso era, depois alguém falou assim: isso não vai dar muito certo, vamos escrever uma carta. Escreveram uma carta e fala assim: carrega a carta, depois entrega lá, depois descansa, né? E aí você vê, Paulo usava cartas, que hoje a gente pensa assim, a gente não pensa sobre a modernidade, mas era altamente moderno. Se você estudar quantas pessoas escreviam ou recebiam cartas na época de Paulo, era menos do que 1 em 10 mil. Hoje em dia a gente pensa cartas, mas cartas era caro, era moderno, era uma tecnologia moderna que Paulo estava usando. Cartas. Depois veio e-mail, né? Veio e-mail. Então hoje todo ser humano quase na Terra tem uma conta de e-mail.
moderno. Depois veio SMS, o torpedo. Vocês lembram do torpedo? Eles compravam um pacote de torpedo e aí terminava o torpedo em 2 dias, aí você ficava sem comunicar. Mas torpedo, depois veio o WhatsApp, depois veio vídeos. Ali no GAP, a gente ensina para os nossos pastores que eles precisam aprender a comunicar em vídeo. Porque hoje é uma das maneiras que a gente mais comunica, com TikTok e... fui forçado a abrir uma conta agora no Threads, né? Eu tenho 54 anos e eu penso assim, eu preciso disso? Preciso, senão eu vou ficar igual dona da locadora de DVD pensando assim, ninguém assiste mais filme, eles assistem, só não estão assistindo o meu. Então a gente precisa, cultos online, webinário, música, pense sobre música, como música avançou em modernidade. Eu amo modernidade, a modernidade é bom. Olha, música, eu estava olhando as redes sociais, né? E eu vi uma postagem de um teólogo muito famoso, muito respeitado. Se eu falar o nome dele, vocês vão todos conhecer e todos respeitar. Ele escreveu ali, nossos louvores não deveriam ser influenciados pela cultura, mas pelo Espírito Santo. E eu falei assim, caramba, ele está certo. Aí eu pensei, não está certo não. Não está certo. E aí o discurso dele, eu li todo, o discurso dele é que louvor não deveria ser influenciado pela cultura. Mas pense sobre isso um pouco, porque se louvor não é influenciado pela cultura, então louvor é estático, porque Deus não muda, né? Se Deus gostava de alguma coisa em 1800, ele ainda gosta. Não só isso, não deveria mudar em regiões, porque se não muda pela cultura, então o louvor na África deveria ser igual no Brasil, deveria ser igual na Austrália, deveria ser igual em todo lugar. Não é verdade, né? Se você for para a África, é um estilo de louvor. Se você for para a Índia, é outro. Por quê? Será que o Espírito Santo é diferente? Não, é o mesmo Deus e ele não muda. O que mudou é a influência da cultura. Deus habita nos louvores do seu povo. Deus gosta. Então, qual é o louvor? Então, o louvor, sim, é influenciado pela cultura. Sim, porque o que Deus quer é um louvor que mais pessoas vão se desprender delas, vão olhar para o céu, vão levantar as mãos, vão conectar com Deus. Isso é o que, e vão adorar a Deus. Isso é o que é o louvor. E isso muda com a cultura, senão a gente ainda está cantando hinos de 1735 que foram maravilhosos, mas foram influenciados pela cultura de lá. Eu amo modernidade. A gente precisa, se você é um líder de louvor, você precisa aprender os novos louvores que estão influenciando a cultura agora. Se você, sabe, líder de louvor, ele não aprende novos louvores e ele usa esse argumento como uma desculpa para preguiça, para não ensaiar novos. Eu liderava o louvor. Se eu pegar um violão, eu vou cantar as mesmas músicas que eu cantava no ano 2000. Aprendi um monte de música nova, iniciei a igreja liderando louvor, mas graças a Deus fizeram um churrasco celebrando a minha saída do louvor. Graças a Deus, se eu continuar e eu não der espaço para os novos, a gente não vai avançar, porque eu não tenho a paciência para ficar aprendendo os novos louvores. E se eu entrar no carro, só eu e Deus, eu vou tocar os louvores antigos, porque aquilo me impacta. Mas se eu quero ganhar a nova geração, eu preciso ter modernidade no louvor. Modernidade no louvor. Pense sobre a arquitetura, né? A gente viu as lindas catedrais. Depois a gente foi para auditórios como esse, que é muito mais barato e coloca muito mais pessoas e avança o evangelho. Eu estava lendo essa semana que lá em Las Vegas estão construindo um novo prédio. Falaram assim que prédios para shows de rock and roll não são... shows de rock and roll sempre foram feitos em estádios de esporte. E o estádio de esporte não é bom para show de música. Então criaram uma estrutura que é apropriado
para a música. Eu pensei, puxa, eu quero isso, eu quero uma igreja assim. E é uma esfera, 2 bilhões de dólares estão gastando ali. Eu te garanto que daqui a pouco, aquela modernidade vai entrar na igreja, tem tela em todo lugar, assim, é impressionante. Essa modernidade vai ajudar a alavancar mais pessoas conhecendo Jesus. Eu gosto de modernidade. Modernidade agora eu vou falar a coisa mais escandalosa. Tá? Já escandalizei, mas agora a inteligência artificial. Né? A gente fala mal do celular, da Bíblia no celular, inteligência artificial. Eu uso inteligência artificial para preparar minhas palavras. E eu espalho essas palavras para todos os nossos pastores e a gente prega 29 vezes toda semana. Há uma mensagem que inclui inteligência artificial. Agora, só para você saber, eu não apertei um botão e falei... o que é inteligência artificial? Pelo menos da maneira que eu uso... nós estamos numa série agora chamada Inteligência Espiritual, baseado no livro do Chris Vallotton. Aí eu escrevi lá no ChatGPT, desenvolva 4 títulos básicos, baseado no livro Inteligência Espiritual do Chris Vallotton. Aí trouxe 4. Aí não gostei. Aí eu puxei de novo, formatei de novo, e eu e a Hannah, que a gente prepara muitas das palavras juntos, a gente ajustou. Depois eu pensei, puxa, inteligência, será que é gerado... será que você nasce inteligente ou nasce burro? Né? Ou será que a gente pode desenvolver nossa inteligência? Aí eu botei no ChatGPT. Mostre 3 estudos de psicologia que determinam que inteligência é desenvolvida. Aí trouxe 3 estudos. Fantástico, 3 estudos. Um dos estudos diz que foi estudo de filhos adotivos, que o QI de filhos adotivos é mais parecido com o QI dos filhos dos pais adotivos do que dos pais biológicos. Está ali, eu justifiquei um pensamento, você pode crescer em inteligência espiritual. Depois eu preguei minha palavra. De novo, eu usei inteligência artificial, a mesma coisa que olhar durante 4 ou 5 horas no Google, só que ele faz isso em 1 segundo para você. Né? Então a gente avança. Eu amo modernidade, porém, a gente tem que tomar cuidado, porque o Evangelho, a mensagem, a boa mensagem do Evangelho não muda. Né? Não muda. E a gente vê nessa história do rei Acaz, do sacerdote Urias, a gente vê uma mudança em áreas que não podem mudar, e a gente vê os inícios de algumas mudanças em igrejas cristãs também. Olha o que ele fez. Primeira coisa, versículo 14 diz: ele tirou da frente do templo, dentro do altar do templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e colocou no lado norte. Pense sobre a arquitetura do templo. Né? Você tem uma cerca e você tem uma porta, só uma porta. Quando você entra por aquela porta, primeiro móvel que você vê é um altar de bronze, um altar de holocaustos, onde é queimado o sacrifício, onde tem sangue. Não é um lugar, não é o que eu colocaria na entrada da minha casa. É algo ofensivo, representa Cristo e Ele crucificado. Representa o sacrifício que salvou todas as nossas vidas. Só tem uma porta, e a porta principal. E aí o rei falou o seguinte: olha, pegue esse altar e bote no lado norte, não no lado leste. Bote ali na lateral. E o grande perigo que existe na modernidade é que a gente pode usar a modernidade para crescer a igreja, mas esquecer de sermos cristocêntricos em tudo.
em tudo. E o que é super interessante sobre esse exemplo é que ele falou assim, não tira completamente o altar de holocausto, não, bota lá, faz todas as suas ofertas no altar grande, mas se você realmente precisar buscar orientação, você pode ir lá para Jesus, né? Se você realmente precisar buscar orientação, você precisa ouvir de Deus, então vai ainda ter esse altar de holocausto. Que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja de ser uma igreja só focada em coaching, de ser uma igreja só focada em ideias boas, que ser uma igreja só focada em um show legal, que o altar principal seja removido para o lado norte. Em nome de Jesus, nós temos uma mensagem. A gente pode entregar de muitas maneiras. Nós temos uma mensagem, é o Evangelho. E isso nunca vai mudar, independente da modernidade que a gente tiver nas coisas periféricas da igreja. Nós precisamos ter, o Evangelho precisa ser cristocêntrica em todos os lados. Em 1 Coríntios 2:2 diz, decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Tem uma porta e a entrada dessa porta, a gente tem que falar sobre Jesus, tem que falar sobre o sacrifício de Jesus e tem que falar assim, é o único jeito que a sua vida vai ser transformada. Não é um coaching que vai dar uma melhorada na sua... Eu também sou coach, muitos de vocês são coach, eu sou formado em coach, mas não é isso um coaching pode dar uma melhorada na sua vida, mas para transformar a sua vida, a única coisa é o sangue de Jesus. É a única coisa. E Deus nos proteja de ter uma igreja que é principalmente coaching, mas se você realmente precisar de Jesus, Ele está ali também. Que Deus nos proteja de não sermos essa igreja. A segunda coisa que Ele fez, olha, versículo 17, o rei tirou os painéis laterais. O rei tirou os painéis laterais. O que é isso? Se você pensa sobre a estrutura do templo, tinha painéis, cortinas na lateral toda do templo, que forçar, o que é interessante disso? Eu quero uma igreja aberta, eu quero pessoas entrando, eu quero pregar no Instagram, eu quero pregar em tudo, eu quero muitas maneiras de atrair pessoas, mas o problema de tirar as laterais é que ali o templo agora não tinha uma porta. O templo não tinha uma entrada, as pessoas entravam de qualquer lugar e não havia uma entrada. Em nome de Jesus, a nossa igreja só tem uma porta, eu sou a porta, Jesus falou. Só tem uma porta e nós precisamos pregar Jesus, pregar a palavra de Deus. A gente, é bom usar outras coisas, eu uso exemplos, eu uso o ChatGPT, eu uso um monte de coisas, mas no final a mensagem é Jesus, Ele crucificado. Essa precisa ser a mensagem. Às vezes na igreja a gente diminui o foco em Jesus sem querer, mas através de sermos pastores controladores, que queremos controlar a vida dos outros. Pessoas falam assim, o que eu devo fazer? Antigamente, a gente via muito, ninguém podia comprar um carro sem falar com o pastor. Pelo amor de Deus, não seja assim. Ninguém podia namorar alguém sem falar com o pastor. O que isso gera? Gera uma dependência no intermediário entre eu e Deus, o meu pastor. Querido, olha, vamos dar acesso a pessoas e deixar as pessoas amadurecer e não depender de você para tudo. Vamos deixar as pessoas conectar diretamente com Jesus, né? Tem uma porta, aí você não é a porta, Jesus é a porta, né? Terceira coisa que o rei fez em versículo, ele pegou a entrada real e ele mexeu com a entrada real. Teve uma mudança antes do rei Acaz que aconteceu na estrutura do templo. Tinha a porta que entrava que tinha o altar de bronze na frente. E alguém fez uma entrada especial para o rei. Uma entrada em que o rei poderia entrar. Terceiro erro de modernidade é você dar um acessozinho especial para pessoas importantes. Um acesso
que as pessoas não precisam passar pelo altar de bronze, não precisam passar pelo sangue de Jesus. Queridos, olha, cuidado. Eu sei que a gente recebe pessoas de destaque na nossa igreja, eu entendo isso, mas cuidado para não interpretar uma pessoa de destaque, dar um cargo para ela e honrar ela ao ponto da ela ser convencida de que ela não precisa o sangue de Cristo, sabe? Eu ouvi alguém que falou que teve um sonho, e o sonho dele, ele foi para o inferno. E lá no inferno, ele viu alguém correndo em cima das chamas. E ele via, e de vez em quando a pessoa enfiava a mão para baixo, assim, puxava a cabeça de alguém, ou falava assim, não. Aí ele corria mais um pouco e enfiava a mão nas chamas, puxava alguém, não. E aí ele perguntou, o que você está fazendo? E ele falou assim, eu estou procurando aquele pastor que não me contou a verdade. Queridos, olha, vamos contar a verdade para os nossos membros, tá bom? A verdade é que Jesus é a porta. Jesus é a porta. E a última coisa, terminando aqui, em 2 Reis 16, versículo 17, olha o que diz. 2 Reis 16, 17, diz que ele tirou o tanque de cima dos touros de bronze que sustentava e colocou sobre uma base de pedra. Se você pensa sobre a estrutura do templo, tinha uma porta, o primeiro móvel era um altar de holocausto que representa Jesus, depois tinha um segundo móvel que era um tanque para lavar, para lavagem, para limpeza. Depois tinha o santo lugar, depois tinha o santo dos santos. O segundo tanque representa santidade, representa lavar as mãos. Olha o que ele fez. Aquele tanque tinha sido construído em cima de um altar, em cima de uma base de bronze com 12 touros. 12 touros. Ele removeu os 12 touros e diminuiu o nível de santidade. É o que ele fez. Ele removeu os touros e falou assim, está muito difícil subir tudo isso para manter esse nível de santidade. Vamos diminuir para que seja mais fácil, para que não seja um nível de santidade tão alto. Agora, deixa eu falar aqui com vocês, porque é complexo isso, porque nós não somos a polícia da santidade, tá bom? Nós, pastores, não somos a polícia de santidade, tá? E que Deus nos proteja de ser isso. Se você olhar a Bíblia, através da Bíblia, está cheio de exemplos que falam assim, examine-se a si mesmo, né? Nós precisamos pregar a palavra, mas a gente não pode diminuir o que a palavra diz. Nós precisamos pregar a palavra. Nós não estamos ali, você fez isso, ou o nosso discipulado, pelo amor de Deus, não deveria ser ver quantas vezes você masturbou essa semana. A gente não vê Jesus fazer isso. A gente não vê Jesus fazer isso. Mas diminuir o nível de santidade também não. Agora, a Bíblia é super clara sobre muita coisa. Muita coisa, é super clara. Mas a Bíblia é vaga sobre muita coisa também, tá? O problema dos fariseus e o problema dos pastores é que a gente quer dar uma melhorada na Bíblia, porque ela não diz o que a gente crê. ela diz, e a gente quer falar assim, eu vou deixar mais claro. Uma ideia. De repente, a Bíblia não foi clara sobre algumas coisas. De repente, foi proposital. De repente, Deus não errou. De repente, Deus não errou em falar do seu pecado favorito tão enfaticamente quanto você fala. De repente, a Bíblia é clara sobre algumas coisas propositalmente, e de repente a Bíblia é vaga sobre algumas coisas propositalmente. De repente, a gente tem que pregar a palavra. Ser claro, onde a Bíblia é clara, e tem muita coisa desconfortável hoje em dia, que a Bíblia é clara. A Bíblia é clara sobre o homossexualismo. A Bíblia é clara sobre o casamento de um homem e uma mulher. A Bíblia é clara sobre muita coisa. A gente pode ser claro sobre essas coisas, mas a Bíblia não é clara sobre outras. E eu acho que a gente vai ter mais poder se a gente
pregar a palavra de Deus, sermos pastores que pregamos a palavra de Deus. Eu espero que essa mensagem não te escandalizou demais. Se eu falei alguma coisa que você não concorda, faça um favor para mim, esqueça. Pode esquecer. Se eu falei uma coisa que vai te dar uma ideia para você surfar um tempo, surfe, tá? Quero orar pelos nossos ministérios, porque eu realmente sou apaixonado em ver a igreja, ser o corpo de Cristo aqui no Rio de Janeiro. Temos gente de Minas, temos gente de outros lugares. O corpo de Cristo realmente ser o corpo de Cristo. Eu estou apaixonado por ver uma mudança. Se o Rio de Janeiro tem 30% de evangélicos, por que a gente não faz um impacto? Por que a gente tem violência? Por que ontem 2 assaltantes pularam na frente do carro da minha filha? Por que isso acontece se a gente tem tanto cristão aqui? Porque os cristãos não estão ativos e porque a gente não está empoderando com a palavra. Vamos empoderar as pessoas com a palavra. Vamos ser uma igreja moderna, mas não vamos cair na cilada dos problemas da modernidade. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar por vocês. Pai, eu te agradeço, Senhor. Senhor, eu te agradeço por cada homem, cada mulher, cada pastor, cada ministério representado nesse lugar. Senhor, eu te agradeço, Senhor, que cada um de nós, Senhor, que proteja nossos ouvidos, que fale com nossa mente e nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nos ajude, Senhor, a sermos modernos onde podemos ser, mas potencializarmos a Tua palavra limpa, a Tua palavra pura, a Tua palavra perfeita, Senhor. Use, Senhor, os nossos ministérios para avançar, para correr, para viver tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Profetizo crescimento sobre cada ministério, profetizo uma quebra de paradigmas na nossa mente, Senhor. Confronte o nosso jeito de pensar, Senhor. Remova, Senhor, visão pequena e nos encha de visão grande, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, use nossa vida, Senhor, mesmo agora, Senhor, que comece a gerar imagens em nossa mente de onde o Senhor quer que o nosso ministério vá. Senhor, comece a gerar imagens em nossa mente de como o Senhor deseja que o nosso ministério atue, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor nos coloque um dom espiritual, Senhor, de ver e de promover pessoas em nossa igreja, Senhor. Senhor, que o Senhor não envie alguém que a gente não entenda que precisa ser promovido, Pai. Nos dê pessoas, obreiros fortes, Senhor. Senhor, que possamos multiplicar o pastoreio na vida das outras pessoas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém, 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 amém.